Olá, meu irmão, minha irmã, sábado da 11ª semana do tempo comum. Uma alegria estarmos juntos aqui para a nossa homilia diária. Quero acolher também quem me encontra aqui pela primeira vez, né? Se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho. Ao longo aqui da homilia, quem está comigo sabe o que eu vou pedir. Não deixe de dar o like, esse joinha, colocar algum comentário. Isso esquenta o vídeo dentro do YouTube, faz o YouTube nos mostrar para mais pessoas. É um jeito de você evangelizar junto comigo, tá certo? E claro, se essa palavra te faz bem, pega o link, coloca aí no grupo da família, dos amigos, da igreja, e para que a palavra de Deus possa crescer. Vamos ao evangelho de hoje. Mateus capítulo 6, versículos de 24 a 34, diz assim: Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Ninguém pode servir a dois senhores, pois ou odiará um e amará o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Por isso eu vos digo, não vos preocupeis com a vossa vida, com o que havereis de comer ou beber, nem com o vosso corpo, com o que havereis de vestir. Afinal, a vida não vale mais do que o alimento e o corpo mais do que a roupa? Olhai os pássaros dos céus. Eles não semeiam, não colhem, nem ajuntam em armazéns. No entanto, vosso Pai que está nos céus os alimenta. Vós não valeis mais do que os pássaros? Quem de vós pode prolongar a duração da própria vida só pelo fato de se preocupar com isso? E por que ficais preocupados com a roupa? Olhai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Porém eu vos digo, nem o rei Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã é queimada no forno, não fará Ele muito mais por vós, gente de pouca fé? Portanto, não vos preocupeis dizendo, o que vamos comer, o que vamos beber, como vamos nos vestir? Os pagãos é que procuram essas coisas. Vosso Pai que está no céu sabe que precisais de tudo isso. Pelo contrário, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão dadas por acréscimo. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã terá suas preocupações. Para cada dia bastam seus próprios problemas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu já vou começar grifando aqui com o meu verde Palmeiras o refrãozinho que está nas linhas desse evangelho, que se repete muitas vezes. Eu vou pelo último aqui, versículo 34. Verde Palmeiras. Portanto, não vos preocupeis. Não vos preocupeis com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã já vai ter as preocupações da manhã, já basta de hoje. Para cada dia basta seus próprios problemas. Mas quero grifar aqui versículo 32. Os pagãos é que procuram essas coisas. Veja, queridos, vamos entender esse evangelho dentro da moldura maior que ele está posto. Nós estamos aqui no alto da montanha, o sermão da montanha. Bem-aventurados, capítulo 5, 6, 7 de Mateus. E isso vai se aprofundando. É por isso, gente, que é muito importante a homilia diária, a liturgia diária da igreja, porque aqui, não nas minhas ideias, mas na liturgia da igreja, nós vamos página por página aprendendo as coisas. Então Jesus propôs um caminho de bem-aventurança. Bem-aventurados os. Esse caminho nos assemelha a Ele, nos une a Ele, nos dá a vida eterna, e nós vamos ver ao longo da próxima semana, enfim, vai nos fazer sal da terra e luz do mundo. Mas no meio desse caminho, tem as práticas da justiça, oração, esmola, jejum, né? E aí Jesus já explicou a oração quando ensina o Pai Nosso. A gente está vindo numa sequência, ó, tem uma linha pedagógica aqui no discurso de Jesus. Por isso que é importante ler o Evangelho, entendendo as molduras dele, o passo a passo dele, né? Enfim, mas vamos lá. E Jesus começou a falar para nós, esse é o terceiro dia, falando sobre dinheiro, sobre relacionamento com a matéria, com os bens. Lembra de ontem? Não junta tesouro na terra, porque aqui a traça corrói, o ladrão leva. Junta no céu. E aí o evangelho de hoje começa dizendo, não podeis servir a dois senhores, não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Veja, meus queridos, a única coisa que Jesus comparou a Deus, que Jesus, entenda bem o que o padre quer dizer, tá bom? Que Jesus respeita. Você tem que respeitar o adversário, não é assim? Você tem que respeitar o adversário, não entra de salto alto que você perde o jogo, respeita o adversário. Se tem uma coisa que Jesus respeitou, ele falou, opa, o jogo é duro. Aqui, rapaz, se brincar vai pros pênaltis, nós perde. É o dinheiro. O dinheiro é a única coisa que Jesus chamou de Senhor, chamou de Deus. O dinheiro é o Deus desse mundo. O dinheiro é a lógica do mundo. É o evangelho, não podeis servir a dois senhores. Você vai amar um, vai odiar o outro, né? Vai ser fiel a um e infiel ao outro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Ou seja, Jesus está nos dizendo aqui que assim como Deus tem um reino e uma governância, assim como Deus tem princípios,
O dinheiro também tem princípios, o dinheiro ele tem uma lógica nele. O dinheiro, ele exige coisas. Meus queridos, o dinheiro, muito mais do que nos dar, o dinheiro nos pede. Tem gente que verdadeiramente vive a serviço do dinheiro que tem ou quer ter. Ele é escravo daquilo. E o dinheiro, ele tem lógicas. A lógica do acúmulo, a lógica do aumento, a lógica do luxo, a lógica do saco sem fundo da insatisfação. Você já tem tudo que queria ter, tem mais do que todo mundo tem, não tá bom. A lógica da idiotia, do supérfluo, de coisas que não é possível que custe tão caro aquilo ali, chega a ser ridículo. E por isso mesmo produz tanta maldade, tanta injustiça, tanto sofrimento. Porque o dinheiro, quando vira Deus e Senhor, o ser humano já não enxerga no outro humano um irmão. Enxerga no outro humano um objeto, um instrumento, que custa caro, inclusive. Eu podendo tirar tudo que é direito dele, para eu ter mais, né? Melhor. Então, é Jesus que está dizendo, ou serve a Deus, ou serve ao dinheiro. Portanto, quem quer ser bem-aventurado, vai entendendo nesse caminho da bem-aventurança, que nós precisamos usar do dinheiro na finalidade da nossa santificação, das boas obras e do reino de Deus. Senão, o dinheiro nos usa, né? Veja, Deus aqui, Jesus aqui, não está falando que a gente não deve trabalhar, que a gente não deve se preparar para a vida, né? Mas quando a gente compreende isso, a gente coloca menos esperança, né, e menos ânsia na previdência e confia mais na providência de Deus, né? Mas veja, queridos, Deus nos deu o mandamento do trabalho, Deus nos deu essa responsabilidade. Eu preciso trabalhar, eu preciso pagar minhas contas, honrar compromisso. Eu preciso aprender a não gastar mais do que ganho, eu preciso guardar, enfim, fazer um pezinho de meia. Aí cada um sabe o que custa por mês para viver. Você tem filho, não tem filho? Enfim, cada família de um tamanho. Mas veja, nós precisamos aprender, minha gente, a depender de Deus, né? E a saborear as alegrias que são de graça. Porque as coisas mais gostosas da vida, o dinheiro não pode comprar, né? Jesus fala que olhem para os pássaros, né? Olhem para as flores do campo. Gente, quanto custa enxergar? Quanto custa ver? Quanto custa o paladar? Tudo aquilo que de fato é o melhor, Deus já deu de graça, né? E às vezes por causa de dinheiro e luxo, a pessoa não percebe e não saboreia a própria vida, né? Mas Jesus vai dizendo então, não vos preocupeis assim, dessa forma. Até porque os pagãos é que procuram essas coisas. Veja, o que meu coração está procurando? Às vezes, eu estou usando até de Deus e de religião para procurar o que o pagão procura, né? E nós vemos hoje, dentro da fé, tem cada coisa esdrúxula. Quer dizer, a Bíblia, o reino, o culto a Deus, tudo em função da prosperidade material, da vaidade física, né? De um culto à carne e ao luxo, né? E como tem gente que concorda com isso, que não vê problema nisso. Pessoas que em nome do reino de Deus você vê que aquela pessoa que fala de Deus e que vive do reino de Deus, não que o operário não seja digno do seu salário, mas você vê que aquela pessoa custa caro, né? É um escândalo isso para o reino de Deus. Mas é mais escandalizante isso que a pessoa não perceba que é escândalo e que ela tem um público que não acha que é um escândalo. Sabe? Às vezes a gente olha, você vê isso, pregadores, pastores, essa mistura de coaching com não sei o quê. Você vê que aquela roupa, que aquele relógio, que aquela harmonização facial, você vê que aquilo custou muito caro e foi feito com o dinheiro do reino de Deus. E que no fundo é isso que a pessoa procura, é isso que a pessoa quer. São os pagãos que procuram certas coisas. A nós não nos convém estar procurando essas coisas. E aí Jesus diz, o Pai do céu sabe do que você precisa. O problema é que a gente acha que precisa de coisa que Deus olha e fala, não, você não precisa. Fala, eu preciso sim. A gente precisa se harmonizar com a vontade de Deus, né? Aí Jesus diz, pelo contrário, vou grifar aqui com o meu verde palmeiras, pelo contrário, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Aí Deus dá mais, Deus dá menos, Deus é Deus, né? Mas olha lá, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, ou seja, buscar a minha santificação pessoal, quem eu sou, o que eu devo a Deus, à igreja, ao próximo. Minha missão de vida é qual? Buscar o reino de Deus, promover o reino de Deus e a sua justiça, estar ajustado em Deus. Essa aqui é a meta, esse aqui é o esforço, aqui que está o suor, aqui que deveria estar o melhor do meu tempo, da minha inteligência, do meu talento, em
trazer para dentro de mim o reino e ser instrumento desse reino. Aí Jesus diz, se for assim na sua vida, as outras coisas vão ser dadas a você. Gente, quando Deus é o Senhor, quando Jesus é o Senhor, quando o que me queima é um desejo de ser amigo de Jesus, quando o que me queima é um desejo de fazer Jesus ter mais amigos, quando eu não me nego a Deus, quando eu estou nesse eis-me aqui, Senhor, faças em mim segundo a tua vontade, quando esse é o meu critério, quando o dinheiro não me atrasa mais na minha busca por Deus, quando o dinheiro não me condiciona a não buscar a Deus, quando o dinheiro não atrapalha essa minha agenda, que é buscar o reino de Deus, a sua justiça, que passa pela caridade aos pobres, que passa pela evangelização que a igreja tem que fazer, que passa por eu mesmo me entender como sal da terra e luz do mundo em algum assunto, em algum âmbito, Deus colocou algo em mim a ser dividido com o outro. E quando o dinheiro não atrapalha mais nada disso, Jesus diz, você está buscando o reino e a justiça, então todas as coisas, amigo, te serão dadas. Então estude. Você pode fazer uma pós-graduação? Vai fazer. Vai ter um curso não sei do que lá na tua profissão? Vai fazer. Mas não permita que nada disso interfira nisso tudo. À medida em que não interfere, tudo isso atrai bênçãos, inclusive financeiras, materiais. Mas nós precisamos entender isso aqui. Nós não buscamos a Deus para ter coisas, nós buscamos a Deus e até acabamos por ter coisas, porque Deus é Pai, Deus é bom. E você ouviu o Evangelho, Ele cuida das aves, cuida dos lírios do campo, nem Salomão, enfim. Confiemos no Senhor, meus irmãos. Não nos neguemos a Deus e ao seu reino. E aí Jesus diz, portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã. Amanhã já vai ter preocupação de amanhã. Você fica com as preocupações do hoje só. A cada dia bastam seus próprios problemas, cuidados, fardos e pesos. Aí cada tradução coloca de um jeito. A cada dia basta o cuidado, o peso e o fardo do dia. E em tudo isso, Deus cuida de nós. Deus provê na nossa vida. Portanto, ninguém pode servir a dois senhores. Ou Deus, ou o dinheiro. Quem tem regrado e condicionado meus valores, minha agenda, minha vida, quem tem sido o motivo das minhas alegrias, das minhas tristezas, o dinheiro tem sido o motivo pelo qual faço ou não faço, não pode ser ele, tem que ser Deus. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.